Anualmente, no mundo, são produzidos mais de 100 milhões de metros cúbicos de Medium Density Fiberboard. É uma quantidade tão vasta que daria para construir uma estrada ao redor de todo o planeta. E isso a cada ano? Imagine, o que ontem era lixo, serragem, aparas e papel velho, hoje se transforma em um material avaliado em mais de 25 bilhões de dólares. Metade de todo o volume é controlada pela China, enquanto Europa e Ásia adicionam milhões de metros cúbicos a cada ano. Mas o que realmente acontece por trás dos muros das fábricas, onde o pó de madeira percorre o caminho de resíduo a placas perfeitamente lisas? Se você assistir até o final, descobrirá um segredo que geralmente é mantido em segredo. A base para o Medium Density Fiberboard não são toras inteiras, mas o que antes era considerado lixo, serragem, aparas, sobras e até papel velho. É um triunfo do uso racional de recursos. Essas montanhas de resíduos de madeira são trazidas para a fábrica e primeiro cuidadosamente limpas. Ímãs potentes removem quaisquer impurezas metálicas, pregos, grampos, e sistemas de peneiramento removem areia e pedras que poderiam danificar os equipamentos caros. Depois disso, a matéria-prima entra em um enorme tanque, onde é lavada e vaporizada com vapor quente. Isso não é para limpeza. É feito para amolecer a lignina, a cola natural que une as fibras da madeira. Agora, começa a etapa mais importante, que diferencia o Medium Density Fiberboard de seu irmão mais rústico, o aglomerado. As aparas preparadas e amolecidas são alimentadas em uma máquina chamada desfibrador ou refinador. Imagine dois discos de metal gigantes, como mós de um moinho, girando um contra o outro em alta velocidade. Em sua superfície, há um padrão complexo de saliências e ranhuras afiadas. A massa de madeira entra entre esses discos e eles literalmente a penteiam em seus menores componentes, separando-a em fibras de madeira individuais. Isso não é mais serragem. É algo parecido com um algodão fofo e úmido, ou farinha de madeira. Acabamos de desconstruir a madeira em seus tijolos básicos. Em seguida, essa massa fibrosa precisa ser seca, mas isso precisa ser feito muito rapidamente, antes que as fibras comecem a grudar. Por isso, elas são sopradas em um longo e quente tubo secador. Um fluxo de ar quente pega as fibras e, enquanto voam por este tubo, toda a umidade extra evapora. E aqui, enquanto as fibras ainda estão quentes e voando neste turbilhão, ocorre a próxima etapa-chave, a resinagem. No fluxo de ar, através de bicos especiais, é injetada uma névoa fina de uma substância aglutinante. É a resina de ureia formaldeído, nossa cola. Essa névoa envolve cada pequena fibra, cobrindo-a com uma fina película pegajosa. É um método muito eficaz que garante uma distribuição perfeitamente uniforme da cola. Agora, essa massa impregnada de resina, seca e leve como pluma, está pronta para se tornar uma placa. Ela entra na máquina de formação. O fluxo de fibras se deposita em uma esteira larga em movimento, formando um tapete espesso, fofo e absolutamente uniforme. Rolos especiais o compactam um pouco, e facas gigantes cortam pedaços do comprimento necessário. Isso já se parece com a futura placa, mas, por enquanto, é apenas um colchão, espesso e macio de pluma de madeira. E então, chega o clímax, a prensagem a quente. Este tapete fofo entra em uma prensa gigante. Pode ser uma prensa de múltiplos andares, que comprime simultaneamente uma pilha inteira de placas, ou uma prensa contínua, parecida com esteiras gigantes em movimento.
E aqui, dois fatores poderosos atuam simultaneamente em nosso tapete. Primeiro, uma pressão colossal. As placas da prensa comprimem nosso colchão fofo com a força de centenas de toneladas, reduzindo sua espessura várias vezes e expulsando todo o ar. As fibras de madeira são firmemente pressionadas umas contra as outras, formando uma estrutura incrivelmente densa. Segundo, uma alta temperatura de 200 graus Celsius. Esse calor faz duas coisas. Ele ativa a resina, fazendo-a polimerizar e colar firmemente as fibras em um monólito único, e ao mesmo tempo evapora os restos de umidade, que saem da placa como um vapor sibilante. Em poucos minutos nesses abraços de aço, o tapete fofo se transforma em uma placa de Medium Density Fiberboard dura, densa, perfeitamente plana e ainda muito quente. Após a prensa, as placas quentes não podem ser simplesmente empilhadas. Elas precisam ser resfriadas para aliviar as tensões internas. Elas são colocadas em um resfriador em leque especial, parecido com um arquivo gigante, onde esfriam lentamente, sendo sopradas por ar. Quando as placas esfriam, é hora de dar a elas uma aparência comercial. Primeiro, elas são empilhadas em altas pilhas e deixadas para descansar por vários dias. Isso estabiliza sua estrutura interna. Em seguida, cada placa passa por uma lixadeira. Imagine uma lixadeira de cinta gigante com várias cabeças. Lixas largas removem uma fina camada superficial de ambos os lados, levando a placa a uma espessura perfeitamente precisa, por exemplo, 16 ou 18 milímetros, e criando aquela famosa superfície, lisa como papel. E o toque final, o corte. Serras enormes cortam as grandes placas tecnológicas em formatos comerciais padrão. Depois disso, cada lote passa por um rigoroso controle de qualidade. Sua densidade, resistência, espessura e qualidade da superfície são verificadas. As placas prontas e perfeitamente lisas são marcadas, embaladas e enviadas para as fábricas de móveis, onde se tornarão a base para peças elegantes e estilosas em nossa casa, demonstrando silenciosamente o nobre caminho que o simples pó de madeira pode percorrer. O mercado mundial de Medium Density Fiberboard é uma máquina gigante que movimenta mais de 25 bilhões de dólares por ano. E essa máquina não planeja parar. As previsões dizem que ela crescerá 6% a cada ano. Isso significa que a demanda por este material liso é simplesmente insana. E quem é o principal chefe nesta cozinha? O rei indiscutível é a China. Ela produz mais de 50% de todo o Medium Density Fiberboard do mundo. Mas a Europa também não fica para trás, com jogadores poderosos como Alemanha, Polônia e Turquia, que produzem milhões de metros cúbicos de placas de alta qualidade. E agora, sobre os volumes. Anualmente no mundo, são produzidos cerca de 100 milhões de metros cúbicos de Medium Density Fiberboard. Esse número é tão grande que é impossível de imaginar. Vamos tentar. Imagine uma estrada. Se pegássemos toda essa quantidade de Medium Density Fiberboard e construíssemos com ela uma estrada de 10 metros de largura e 25 centímetros de espessura, essa estrada poderia dar a volta em todo o nosso planeta pelo Equador, todos os anos. É um fluxo interminável de material que se transforma em móveis, portas e painéis para nossas casas. A reciclagem de garrafas plásticas é a verdadeira magia do mundo moderno, onde do lixo comum se criam coisas novas que podem ser usadas repetidamente. Mas como isso funciona? Como uma garrafa velha se transforma, digamos, em uma jaqueta estilosa,
ou em utensílios modernos. Hoje, vamos desvendar esse processo de A a Z e, sinceramente, é realmente fascinante. O plástico está por toda parte. Segundo as estatísticas, no mundo são produzidas cerca de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. Dessas, mais de 8 milhões de toneladas acabam no oceano. Agora imagine, uma única garrafa plástica pode levar mais de 450 anos para se decompor. A cada segundo, no mundo, são vendidas cerca de 20 mil garrafas plásticas. Menos de 10% de todos os resíduos plásticos do mundo são de fato reciclados. Assustador, não é? É por isso que a reciclagem não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. A produção de cerca de 60% de todas as fibras sintéticas para roupas depende de garrafas recicladas. Antes que as garrafas partam para a jornada de sua segunda vida, elas passam por uma triagem. Isso acontece em usinas especiais, onde as garrafas plásticas são separadas por cor e tipo de plástico. Por exemplo, garrafas transparentes são usadas para uns fins e as coloridas para outros. Parece simples, mas imagine uma esteira enorme na qual cada garrafa é inspecionada por robôs especiais ou por trabalhadores manualmente. E aqui podemos mencionar um detalhe interessante. Quanto mais limpas as garrafas forem separadas, melhor será o resultado. É por isso que é importante lavar as garrafas antes de jogá-las no container de reciclagem. Uma pequena ação que faz uma enorme diferença. A próxima etapa parece o trabalho de um processador de alimentos gigante. As garrafas são lavadas e trituradas em pedacinhos minúsculos, que se assemelham a flocos de plástico. Isso não é mais lixo, mas matéria-prima pronta para transformações mágicas. Esses pedaços, ou como são chamados, flakes, são limpos mais uma vez para remover resíduos de rótulos ou cola. Quanto mais minuciosa a limpeza, maior a qualidade do produto final. Imagine, cada pequeno pedaço é um bloco de construção potencial para algo novo. Após a trituração, o plástico é aquecido a altas temperaturas até se transformar em uma massa viscosa. É aqui que a parte mais interessante começa. Essa massa é formada em grânulos. Eles são chamados de pellets. Parecem pequenas bolinhas de plástico e são uma matéria-prima universal. A propósito, se você já se perguntou por que as garrafas têm diferentes finalidades, isso depende do tipo de plástico. Por exemplo, o plástico PET, aquele do qual são feitas as garrafas de água, é mais fácil de reciclar do que outros tipos de plástico. E finalmente, o mais interessante, uma nova vida para as garrafas velhas. Delas são feitas, por exemplo, roupas. 25 garrafas plásticas são suficientes para fazer uma jaqueta de fleece. Os grânulos também são derretidos e esticados em fibras, das quais são feitos tapetes sintéticos. E o plástico pode se tornar embalagem para bebidas de novo e de novo. E claro, com o plástico reciclado, fazem-se, por exemplo, cadeiras de jardim ou até peças para playgrounds. Sabe o que é mais legal? O processo de reciclagem pode ser repetido várias vezes. Embora haja um limite, após 5 ou 6 ciclos, o plástico perde gradualmente suas propriedades, mas até esse momento, ele consegue passar por mais de uma reencarnação. Após 5 ou 6 ciclos de reciclagem, o plástico perde gradualmente suas propriedades originais, como resistência, flexibilidade e transparência. Isso ocorre devido ao estresse térmico e mecânico que o material sofre durante o aquecimento, trituração e remoldagem. As moléculas dos polímeros se tornam mais curtas e a estrutura do plástico menos estável, o que dificulta sua reutilização para os mesmos fins. Quando o plástico se torna inadequado para a fabricação de, por exemplo, garrafas ou embalagens, ele ainda pode ser usado para criar produtos menos exigentes. Podem ser, em particular, materiais de construção, como painéis de plástico ou isolamento, ou produtos para uso externo, como cercas, bancos ou tábuas de plástico para playgrounds. O plástico também é adicionado ao asfalto para aumentar sua resistência ao desgaste, transformando-se em pavimento de estrada. Se o plástico não puder mais ser reciclado, ele pode ser usado para a produção de energia. Ao queimar o plástico em instalações especiais, com filtragem de emissões nocivas, produz-se calor ou eletricidade.
Embora não seja a opção ideal devido à possível poluição ambiental, reduz a necessidade de combustíveis fósseis. Novas tecnologias permitem decompor o plástico em nível molecular, restaurando seus componentes básicos. Por exemplo, processos de pirólise ou hidrólise decompõem o plástico em gases ou componentes líquidos, que podem ser usados como matéria-prima para criar novo plástico ou até mesmo combustível. Este é um método mais promissor, pois permite que o material retorne ao ciclo de produção. A pirólise ocorre quando o plástico está em um recipiente sem oxigênio, mas sob a influência de uma temperatura de até 700 graus Celsius. Já a hidrólise é um método de decomposição do plástico usando água e alta pressão. Frequentemente, ácidos ou álcalis são adicionados para acelerar o processo. Se o plástico já esgotou completamente suas possibilidades e não pode ser reciclado nem utilizado de outra forma, ele é enviado para aterros sanitários. Infelizmente, esta é a opção menos desejável, pois o plástico leva centenas de anos para se decompor e polui o meio ambiente. Felizmente, os cientistas estão trabalhando em materiais que podem ser reciclados infinitamente. Por exemplo, polímeros de nova geração têm o potencial de recuperar completamente suas propriedades após cada ciclo. Outra direção promissora é a criação de materiais biodegradáveis, que se decompõem naturalmente após o fim de seu ciclo de vida. Talvez você pense, mas o que uma única garrafa pode mudar? Acredite, ela é capaz de mais do que parece. Cada garrafa reciclada é um passo para reduzir o plástico no oceano, para conservar os recursos naturais e para um futuro onde nosso planeta será um pouco mais limpo. Mesmo que a reciclagem funcione, é importante minimizar a quantidade de plástico que consumimos. Aqui estão algumas dicas simples. Use garrafas reutilizáveis. Evite embalagens que não podem ser recicladas. Escolha produtos com um selo de plástico reciclado. A reciclagem de garrafas plásticas não é apenas sobre ecologia, mas também sobre economia, criatividade e inovação. Graças a este processo, cada um de nós pode se tornar parte de mudanças que realmente importam. Então, da próxima vez que você jogar fora uma garrafa plástica, lembre-se, ela pode se transformar em algo incrível. Talvez até na sua jaqueta favorita. Portanto, mesmo depois que o plástico atinge o limite de sua carreira de reciclagem, ele pode ser transformado em algo útil ou investido na pesquisa de materiais do futuro.